Tá ouvindo? Tá ouvindo? Aqui pra lá. Olá, olá! Boa noite, galera. Boa noite. Vamos começar a falar sobre rotina. O que você entende sobre rotina? Qual que é a importância da rotina para a educação dos seus filhos? Com uma rotina familiar, a gente consegue deixar a criança sabendo o que vai acontecer. Pra gente adulto é muito óbvio, né? A gente acorda, a gente sabe o que vai acontecer depois. A gente sabe que tem café da manhã, que depois tem almoço, que a gente vai trabalhar, que a gente volta pra casa, que a gente toma banho antes de dormir. Mas pra criança, como ela vem ao mundo sem entender como tem esse funcionamento do nosso mundo, pra ela a rotina, essa repetição de passo a passo, de gatilhos que envolve uma coisa após a outra, proporciona que elas fiquem menos ansiosas, porque elas sabem o que vai vir depois. Então, uma coisa leva a outra, uma coisa engatilha a outra coisa. E isso é o que a rotina faz com a gente, com a criança, principalmente nesse processo de desenvolvimento dela. Então, por exemplo, assim, se você já teve uma dificuldade de, na hora de colocar o seu filho para dormir e ele queria brincar, não queria dormir. Ou, por exemplo, que você chamou ele para comer e ele não queria sair da televisão. Ele queria permanecer assistindo o desenho, não queria sentar à mesa para comer. Isso é algo que a gente consegue evitar e desenvolver na criança através da rotina. E a gente diminui muito as dificuldades que a gente tem através da rotina. Deixa eu só falar em defesa minha. Se eu falar alguma bobagem, a especialista é ela. Então eu tô aqui por conhecimento de prática, de que a gente já fez em casa e dá super certo. Mas questão de o que deve ser feito psicologicamente, o que a pediatria determina, isso tudo acreditem no que ela fala. Eu estou aqui só para concordar e falar da nossa realidade aqui de o que a gente pratica em casa. Às vezes pode ser que não seja embasado na ciência como ela vai fazer, mas é muito do que a gente pratica em casa. E às vezes eu pego algumas orientações de pais e eu percebo que a rotina familiar ela tá dominada e comandada pela criança. Então a criança acorda quando ela deseja, ela vai dormir quando ela sente sono, ela come quando ela sente vontade. Então é uma rotina que ela não tem uma organização pré-estabelecida e pensada por um adulto para esse desenvolvimento infantil. Então um ótimo lugar para a gente começar a estabelecer uma rotina dentro de casa é pelo horário de dormir. Né? Então quando a gente consegue estabelecer uma rotina bem estabelecida, bem organizada e estruturada, com muita frequência a gente consegue uma grande mudança de comportamento da criança. A criança deixa de ficar agressiva, a criança diminui a quantidade de birra, a criança fica menos ansiosa, ela busca menos tela, porque ela fica menos ansiosa, então ela precisa menos desse estímulo, sabe, que libera da tela, dessa tranquilidade, desse momento de felicidade, dopamina, né? De dopamina, que libera tanto, né, a tela naqueles vídeos curtos. Então, uma boa possibilidade é estabelecer uma rotina através da rotina do dormir. E como que seria essa ideia dessa rotina? Né? Você quer Posso falar como é aqui em casa? Pode ser. Bom, aqui em casa os meninos sempre tiveram rotina para dormir desde sempre, tipo, desde que vieram para cá. Eles ficaram 3 meses na UTI, então eles tinham uma rotina de UTI desde bebezinho. E depois disso, eles vieram para casa, já tiveram rotina desde o princípio. Tinha que mamar de 3 em 3 horas ali na madrugada, a partir do momento que não precisava mais, já cada um ia... os gêmeos dormiam no seu quarto a noite inteira ali, com partir de que idade?
Acho que um ano e meio eles estavam dormindo sozinhos, né? Não, mas que eles já não acordavam de 3 em 3 horas. Uns 7 meses de vida. Então, desde sempre teve rotina. Para dormir, eles sempre dormiram a noite inteira. A gente até escuta de gente que fala que o filho não dorme, ou demora para dormir, ou não gosta de dormir. A gente chega, coloca eles no quarto, fecha a porta, falou que está na hora de dormir, apaga a luz e foi. E isso é legal, porque assim, o que a rotina faz? Não é um milagre, não é porque a gente foi sorteado com filhos que deram certo para dormir. É uma questão de aprendizado, né? A gente tem que ensinar a criança a dormir, né? Então, assim, o que aconteceu, né, com a gente e a gente aprendeu muito mais pela dor, né? Porque a gente estava num momento muito cansativo, porque era 2 crianças de uma vez, eram nossos primeiros filhos. E aí... Não era só 2 crianças, né? Eram 2 crianças frágeis, né? Eles vieram para casa com 1,5 kg, 1,2 kg. E aí, assim... Quando o pediatra liberou a gente para eles poderem dormir a noite inteira, que não precisava acordar eles para amamentar por conta de uma questão de ganho de peso, quando eles liberaram eles, a gente já entendeu que a gente precisa ensinar esses meninos a dormir a noite inteira pra gente poder sobreviver a eles, né? Então, assim, a gente começou ensinando... Eu lembro que a gente viu um vídeo, uma reportagem no Fantástico, sobre o chiado, né? Sobre aquele ruído branco. Um doutor que pegava o bebê assim, enrolava ele no pano e ia na orelha do bebê e fazia e chacoalhando o bebê. O bebê dorme, sei lá, em 5 minutos tá dormindo. Eu lembro que a gente descobriu isso, porque a gente ficava ali, né, como todos os pais, ali 40, 1 hora, né, cada um com um bebê no colo e tentando fazer esse bebê dormir, né. E aí a gente descobriu que nesse chiado a gente fazia um com a boca mesmo, e depois a gente descobriu que dá para colocar no rádio uma estação não bem sintonizada, e hoje é chamado de ruído branco, né. Que ele traz esse movimento do ventre materno, e aí a criança se recorda desse momento, desse barulho e do movimento também, porque a gente fazia esse movimento com o braço com a criança, e aí ela dorme muito mais rápido. Então a gente passou por um processo de ensiná-los a dormir. Então a gente começou fazendo esse chiado para eles dormirem mais rápido, aí a gente ia lá e colocava no berço. Depois de um tempo, a gente começou a colocar... Eles tinham um outro gatilho também, que a gente colocava aquela fraldinha de pano no rosto deles. Colocava a fraldinha de pano, tchau, eu podia ir no outro dia de manhã só. Eles tinham a sensação, acho que de encostar algo no rosto, sabe? Era uma fraldinha bem levinha que ficava sobre o rosto, e isso ajudava bastante eles a dormirem bem mais rápido. E aí a gente devolvia eles pro berço, e muitas vezes quando a gente tira, né, a criança do colo e põe no berço, a gente foi tentando uma estratégia de uma missão impossível para poder não acordar essa criança. E aí a gente deixava eles meio num 75 graus ali, no meio de ladinho, mas não é completamente de ladinho, e a gente dava umas batidas na bundinha, né, que aí dava aquele balancinho neles, e eles voltavam a pegar no sono quando eles começavam a querer acordar, né? Então, essa foi a rotina que a gente implementou lá quando eles eram bebês, tipo, de 3, 4 meses, bem pequenininhos mesmo. Mas hoje a rotina deles, falando da nossa realidade hoje, os gêmeos têm 11 e o Levi tem 9. A gente janta por volta das 8 horas, mais ou menos. Eles tomam um banho. Não tem uma ordem correta disso aí, né? O banho e a janta, mas quando está nesse processo eles sabem que já está mais ou menos encerrando o dia. Então escureceu, tomou banho, jantou, vai assistir. A gente gosta de assistir um episódio de alguma série juntos, em família. Terminou de assistir, então 50 minutos ali depois da janta, foi dormir, escovou os dentes e dormir. E a gente coloca eles para escovar o dente, põe no quarto, cobre com lençol e fecha a porta. O Instagram dela tá mandando ela parar de mexer no Instagram. Mas antes disso, eles só chegaram, porque assim, hoje a nossa rotina com eles, a rotina de dormir, por exemplo, que é por onde eu sugeri para que vocês implementem uma rotina na criança, hoje a gente tem uma rotina bastante flexível nessa ordem, mas porque lá atrás a gente tinha uma rotina bastante rígida.
Sim. Então a gente passou por esse processo de tirar a criança do colo, colocar no berço, bater na bundinha, por um longo processo. Quando eles começaram, aí passou um tempo que a gente parou de dar batida nessa bundinha, e quando a gente colocava eles no berço para dormir, que eles ali abriam os olhos, começavam a querer acordar, a gente não conversava com eles, fechava o quarto, encostava a porta, apagava a luz e saía do quarto. E eu lembro que a gente ficava naquela expectativa pro lado de fora do quarto, tipo, ai, passou 2 minutos, será que eles já dormiram? Será que tá acordado ainda? E a gente ficava naquela, dali 10 minutos a gente ia olhar devagarzinho pra ver se já estavam dormindo ou se tava com o colinho aberto ainda. Então a gente foi ensinando que naquele processo de ficar no quarto sozinho, esperando o sono vir, é um processo seguro, é um processo que tá ok para eles, né? Eles dão conta de aprender a pegar no sono. E é interessante isso, que a gente precisa ensinar isso. Quando eles tinham por volta de 1 ano e meio, que eles já não estavam mais no berço, eles estavam naquela cama. A gente tinha uma cama meio adaptada, meio Montessori. A gente mandou fazer uma cama que era a base com rodinha e o colchão em cima. Então, eles subiam e desciam da cama sozinhos, não tinha problema de cair da cama. Era um degrauzinho muito pequeno, acho que não dava 10 centímetros. Um bebê engatinhando não consegue subir. Isso. E eles andaram bem depois, né? Então, assim, eles engatinhavam pra cima da cama e engatinhavam pra descer da cama. Então, tinha vezes à noite, até que o Felipe vinha bordar... É que teve uma vez que te marcou, né? Marcou. Que... Acabou de cair. Que uma vez à noite, o Felipe acordou, ele tinha por volta de quase 2 anos de idade. Bebezinho. Ele acordou... Mas já andava. Já andava. No meio da madrugada, e ele veio pro lado da minha cama, e eu tava, tipo assim, aqui dormindo, e ele parou do meu lado da cama, estático, assim. Eu não sei por quanto tempo ele ficou me olhando, deve ter sido muito curto, mas pra mim pareceu uma eternidade, porque quando eu quase que abri o olho, assim, sabe, eu enxerguei aquela criatura parada me olhando. Parecia aquele filme de terror, sabe aquela menina, eu não lembro o nome, mas aquela menina que tem aqueles cabelos assim, sabe, parada encarando a pessoa, assim... E eu lembro que quando eu acordei, que eu vi uma criatura ali, né? E até o cérebro entender que é meu filho, eu lembro que eu bati na aula e falava assim, Morjo, assim, pra ele acordar e resolver a situação, né? Então, assim, eles tinham esse processo mesmo de estarem seguros com o dormir, né? E esse momento é realmente de ensino, mas é um ensino que eu preciso estabelecer uma rotina bem organizadinha, e ela é repetitiva e ela é rígida mesmo. A gente tinha assim 2 crianças que com 2 anos de idade a gente colocava eles no quarto, falava para eles, está na hora de dormir. Eles entravam no quarto, a gente encostava a porta, né? E a gente sempre teve esse costume de encostar a porta, porque o resto da casa continua com vida, né? A gente não vai dormir às 8 horas da noite. E tem um detalhe, né? Não todo mundo, né? Mas o pessoal trata a criança, a criança precisa ficar com uma frestinha aberta com a luz acesa, precisa do pai ou dormir do lado da mãe. Lá em casa, é o que eu disse, eu não sei a parte teórica, científica da coisa. Lá em casa nunca aconteceu isso, os nossos meninos nunca dormiram na cama junto com a gente, nunca dormiram de luz acesa, então tipo assim, desde o princípio, eles aprenderam a dormir no quarto deles de luz apagada. Então, nunca teve medo de dormir. Sempre fluiu. Foi o jeito que eles aprenderam, então não conhece o diferente, né? Foi. E hoje é realmente isso. Hoje, desde os 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos de idade, a gente diz pra eles que está na hora de dormir, mas, claro, tem toda uma rotina por trás. E essa rotina... É você que estabelece, né? Pra gente, a gente vai contar pra vocês o que pra gente funcionou. Mas depende da cultura, depende da rotina, da vida, do estilo de cada casal, né? Mas assim, a gente realmente diz pra ele, está na hora de dormir. Eles deitam na cama, a gente vai lá, dá beijinho de boa noite, cobre, apaga a luz e vira as costas. E eles estão os 3 no mesmo quarto. Né? E eles permanecem ali, cada um na sua caminha. Tem alguns momentos que volta. O Levi sempre volta. Ele volta porque ele quer beber água. Ele inventa que quer beber água para ficar mais 5 minutinhos acordado, sabe? Mas faz parte da rotina, inclusive, esse voltar dele e aí voltar pro quarto e dormir. E assim, é uma grande vantagem quando a gente consegue estabelecer uma rotina bem organizada para a criança. Na verdade são várias, né? Mas assim, é que a gente consegue um tempo extra
né, como um casal, porque uma criança, se você pegar aí pela Sociedade Pediátrica Brasileira, o que eles recomendam, né, uma criança de 3 a 6 anos de idade, ela precisa ir de umas 12 horas de sono. Então, se ela acorda de manhã para ir para a escola, né, os meus vão voltar para a escola agora semana que vem. Então, eles acordam 6h30 da manhã, os meus são um pouquinho mais velhos, a gente coloca aí umas 10 horas de sono. Então, eles acordam 6h30 da manhã, o ideal é que eles vão dormir às 8h30. Né? A gente consegue estabelecer exatamente isso. Uma criança que acorda, que vai pra creche às vezes, acorda 7 horas da manhã, ela vai dormir 7 horas da noite, às vezes não consegue. Mas às vezes Mas é o ideal. Mas é o ideal. E a gente consegue às vezes colocar às 8, né? Aqui em casa a gente não coloca às 8h30, a gente coloca entre 9 e 9h30. Entre 9 e 9h30 é certeza que tá dormindo. E aí eles vão pra dormir. Então, porque ela precisa todo esse sono. É grande mesmo. Pra gente adulto que dorme ali 7 horas. Essa é a realidade de quando tá em período de aula, né? Período letivo. Porque agora, se for, sei lá, meia-noite eles estão acordados ainda, mas também no outro dia eles vão acordar às 11 horas. É isso, o período de sono deles, para eles conseguirem restaurar, né, esse processo de aprendizado deles, cerebral mesmo, porque o cérebro da criança é muito plástico, ele está aprendendo muita coisa. Então é extremamente cansativo para eles, não é como nós adultos que com 6, 7, né, eu 10 horas, mas assim, com 8 horas de sono normalmente, um adulto se restabelece. Então, a criança não é dessa forma. Ela precisa de muito mais sono. Para o desenvolvimento, né? E às vezes a gente tem problemas de comportamento, e eu pego isso na minha clínica, sabe? Você pega problemas de comportamento da criança, você vai lá ver que horas que ela vai dormir. Ela vai dormir às 11 horas da noite. E que horas que ela acorda no outro dia? 7 horas tá de pé. Cara, essa criança tá esgotada, ela tá exausta. E ela não consegue olhar para o próprio organismo como a gente olha e fala assim, preciso dormir, estou com sono. Não, e isso até bebezinho, né? O bebezinho tá morrendo de sono, em vez dele ir lá fechar o olho e dormir, ele luta contra o sono, né? Então... E a gente precisa entender assim, quase que, é bem assim, colocar-se no lugar da criança, né? Entender que quando a gente tá ali para aprender tudo, para visualizar como a gente está compreendendo toda essa estrutura, para aprender toda essa construção, é tudo muito novo. Né? Então a criança ela não tem condições de se olhar e falar estou com sono, estou cansada. Não é com rotina que a gente vê crianças pequenas e a mãe falando, né? Vamos dormir que você está cansado. Eu não estou cansado. Né? E sair da atividade também que está fazendo, porque dormir, tomar banho, por exemplo, dormir, comer, significa sair da atividade que está fazendo, largar da televisão, largar do brinquedo, para ir fazer outra coisa. Né? É bem chato dormir. Então, para eles é muito complicado isso. Então, quando a gente tem rotina, né? Então, assim, o corpinho deles sabem que eles vão tomar banho, aí eles vão comer alguma coisa, aí eles vão assistir um episódio de um desenho deles favorito. Já com o volume baixinho. Depois dali, eles já sabem que é um episódio só. Depois dali, eles vão pra caminha. Chega lá na caminha, a mamãe vai contar uma historinha, ou não vai contar nenhuma historinha, vai cantar uma musiquinha, ou não vai ter musiquinha também. Ela fala que a mamãe vai contar a historinha, aqui em casa não rola nada disso. Nem música, nem história, tá? Mas assim, e é isso que eu tô falando, porque às vezes a gente também pinta aquela coisa bem ideal, sabe? Idealizada, assim, de que eu vou pôr meu filho pra dormir, vou cantar uma música, uma história, e vou orar com ele, vou fazer todo... Cara, se você põe uma coisa muito idealizada, que você não vai conseguir repetir diariamente, por dias e dias e dias após o outro, não faça. Faz uma coisa que você vai dar conta. Então, não, eu não sou uma pessoa super criativa que fica inventando histórias. Então, eu não faço a historinha, sabe? Não, eu gosto de cantar uma musiquinha. Ótimo, canta musiquinha. Eu gosto eu vou orar com o meu filho. Então, eu oro com o meu filho. Mas aí mantenha. A gente teve uma época que orava todo dia antes de dormir. A gente perdeu esse costume. E aí é bem isso. A rotina, ela pode ter alterações, mas ela tem exceções. Ela se mantém, né? Então a gente passou por vários ciclos, claro, né, de rotina. 11 anos já, né? E aí tipo assim, a gente mantém por um longo período, meses, aí a gente muda é algo muito pequeno que a gente vai alterando. E aí se mantém por mais longos meses. Isso faz toda a diferença. A gente tem um pedido de participação da Romy. Quer entrar, Romy? Falou alguma coisinha? Já deve ter ido, né?
Ok. Então, deixa eu ver aqui. Tá assim. Como é? Você chamou ali, entrou? Oi. Oi. Não, era só para dar um oi. Tô aqui assistindo vocês. Desculpa. Não sabia que era para entrar live assim. Algum jeito você pediu, solicitou para entrar, então pediu, tá, entrou. Mas vou ficar ouvindo aqui vocês. Tô por aqui. Beijo. Pode me tirar aí. Escreve. Pode ficar à vontade, tá? Tá bom. Beijo. E agora, como é que a gente volta? Ai, ai. Peraí. Deixa eu ver se eu saio aqui. Eu acho que é você que sai. Obrigado, Rony. Somos novos, velhos na internet. E a gente fala de rotina, a primeira coisa de implementar a rotina, que nem a Fer falou, é na hora de dormir. Mas é tudo, que nem hoje de manhã eu coloquei, não sei quem assistiu os stories, mas eu fiz os stories da nossa rotina hoje do dia. Antes deles acordar, eu falei o que ia acontecer, que eles iam acordar e o que eles tinham que fazer, que era fazer higiene pessoal, fazer xixi, lavar o rosto e comer. A hora que eles acordaram, deu certo que eles não acordaram sozinhos, acordaram com o entregador batendo na porta. A hora que a gente chegou, o entregador estava saindo. Eu perguntei para eles o que eles precisavam fazer agora que eles acordaram. Eles responderam exatamente o que eles tinham que fazer e foram fazer. Então, a rotina começa ali na hora de dormir, mas o dia inteiro você consegue fazer. E não é que é um quartel, não é um negócio que você, é engessado. Mas a criança precisa saber, ela tem que ter segurança do que o que é o próximo passo. É isso mesmo. E para quem não tem essas rotinas estabelecidas, a gente pode começar com uma coisa, né? Então, estabelece, por exemplo, a rotina do dormir. Então, organiza isso, faz repetidamente. Porque para chegar nisso que a gente tem hoje, que é os meninos acordarem, saber o que eles têm que fazer depois que eles acordam, nossa, a gente repetia várias vezes. A gente chegou a escrever cartazinhos e deixar. Por muitas vezes, eles já sabendo ler, ou seja, já tinha uma idade maior, a gente, a hora que eles acordaram, a gente não ia estar em casa. Então, por exemplo, a Fernanda está trabalhando e eu fui no mercado comprar alguma coisa, algo assim. A gente deixava escrito para eles, tipo assim, pendurado na frente da televisão, porque eu sabia que a hora que ele acordasse, eles iam para a televisão para assistir um desenho. Tem que escovar os dentes e comer antes de ligar a TV. Pronto. O bilhete estava atrapalhando eles a assistir o desenho. Então, eles iam seguir a rotina. E criança, ela é extremamente resiliente. Às vezes a gente acha que ela não vai dar conta, mas quando a gente coloca para ela como uma tarefa a ser realizada, ela busca realizar isso, ela procura, sabe isso. Então normalmente a gente conversa com eles. Isso que aconteceu hoje na hora do almoço, depois eu fiquei pensando, né? Que você falou lá no Stories, né? De que a gente saiu para comprar coisa e eles acordaram com o entregador na porta, né? Mas é um combinado. Isso faz parte da nossa rotina de vida. Detalhe, a gente sempre fala para eles, se por acaso a gente sair, vocês não atendem a porta. Então, o entregador chegou, jogou a coisa para dentro e foi embora. E eles não atenderam. Na hora que a gente abriu a porta, estavam os dois ali. Mas eles nem olham para fora, porque eles sabem que quando a gente dá essa escapada aí, era para ele estar dormindo. É exatamente isso. Então, assim, tudo que a gente combina com a criança, ela tende a buscar. A criança sempre está buscando o nosso reconhecimento, a nossa compreensão, dar o orgulho. Então, se você chega para a criança e fala assim: olha, a partir de hoje, nós vamos fazer uma rotina para dormir, para a gente aprender qual é a hora. Você vai adivinhar. Os meninos adivinham. Às vezes o Alan subia e daí tá determinado horário, um deles já grita lá, eu já sei, é para tomar banho, né? Então, assim, eles trazem esse processo, mas a gente pode fazer esses combinados. Ó, a partir de hoje a gente vai ter uma rotina de dormir. Primeiro a gente vai tomar banho, depois a gente vai comer, vai assistir um desenho, vai orar e vai dormir. Ok? Ai, para eles é uma atividade muito legal fazer em conjunto com os pais. E ter o reconhecimento também, né? Elogiar quando eles estão fazendo. Sim, sim. E aí, assim, se a criança não tem essa rotina pré-estabelecida, ela pode relutar? Pode. Tá? E provavelmente ela vai. Ela vai relutar quando? Não quando ela tá ali, tomando banho, indo assistir desenho, comendo e tal. Às vezes ela vai relutar na hora de dormir.
Porque aí eu ela separar todas as coisas que ela tá fazendo, mas peraí, agora acabou meu dia, eu não quero, né? Aí começa, mas eu queria dormir com vocês, para quem tem essa questão da cama compartilhada, né? E quer tirar essa criança. Então, assim, todo esse processo, ela vai anotar, ela vai. Mas quando a gente consegue colocar isso como uma repetição, então no primeiro dia a resistência é maior. No segundo dia a resistência se mantém, mas ela vai começar a ser quebrada. Porque ela começa a perceber o quanto isso é benéfico. Principalmente para crianças que acordam de manhã. Às vezes, quando a criança tem muita dificuldade, fica muito tempo em tela à noite, eu dou essa dica para os pais, sabe? Coloca uma rotina já do acordar. Acorda a criança, 7 horas da manhã, é uma brincadeira muito legal. Quando ela chegar à noite, 10 horas, 9 horas da noite, ela vai estar esgotada. Provavelmente, você trazer ela para a rotina do dormir vai ser muito mais fácil do que você implementar isso de um dia para o outro, sendo que ela acordou meio-dia. Vai muito da realidade, né? Tem família que vai dormir perto da meia-noite, porque a criança estuda à tarde e tal. Então, a gente está falando de uma realidade de 9, 9h30 da noite, a nossa casa acabou a vida. Tem família que vai até meia-noite. E é a realidade de cada família. O importante é ter a criança entender o que vai acontecer, qual é o próximo passo. E ajuda bastante, viu? Colocar essa rotina, pré-estabelecer isso, modifica o comportamento e o relacionamento com a criança dentro de casa. Tem uma outra vibe, assim. É bem interessante. A criança funciona com rotina e se desorganiza com rotina, seja qual criança for. Né? Isso tem muito ganho mesmo. Não sei se vai chegar nesse assunto ou não, isso são rotinas diárias, mas, por exemplo, a gente, por um tempo, acho que mais de um ano, a gente fez a rotina da sexta-feira ser a sexta-feira em família. Então, toda sexta-feira a gente ia fazer alguma coisa em família. Ia ser um campeonato de Jenga, um campeonato de dominó, sair para jantar junto. Então, a rotina era, chegava na sexta-feira, era um dia muito legal para eles, porque eles sabiam que na sexta-feira ia ter a rotina, toda sexta-feira era a rotina ter alguma coisa em família. Se vocês quiserem, né, se vocês não tiverem acesso a essa tabela com relação à quantidade de sono da criança durante conforme a idade dela, conforme a recomendação da Sociedade Pediátrica Brasileira, eu encaminho para vocês por direct, tá? Então vocês podem colocar aí depois eu vou deixar também essa live gravada ali no meu perfil. Vocês podem colocar lá na live, ou até aqui mesmo, depois eu dou uma olhadinha nos comentários. Coloca aí que deseja essa tabela, eu quero alguma coisa assim que eu consiga visualizar, e eu mando para vocês por direct essa tabela da quantidade de sono recomendada. Porque aí vocês conseguem se organizar, né? Do que horas que meu filho precisa dormir, que horas que ele precisa acordar, né? Tem até uma recomendação com relação às crianças menores de soneca, né? À noite, à tarde. Porque uma criança menor, ela precisa daquele soninho, né? Durante o dia. Preciso, soneca. E aí a gente tem isso pré-estabelecido. A gente precisa seguir isso rigidamente? Não. Mas é importante a gente ter um norte na educação dos filhos. E é importante a gente entender que tem coisas que eu preciso estabelecer porque é minha função de pai e mãe. Foi eu que coloquei essa criança no mundo. Eu preciso dar bases para ela se organizar e para ela entender como o mundo funciona. E aí, para isso, para se desenvolver de forma saudável, eu preciso estabelecer algumas coisas. E a rotina, sim, para que ela seja internalizada na criança, a princípio ela precisa ser realmente rígida. E eu quero dizer com rigidez eu vou repetir isso diariamente. Primeiro dia, segundo dia. Eu posso ter uma rotina um pouquinho diferente no final de semana? Pode. Mas aí a rotina de final de semana vira rotina de final de semana. Então, todo final de semana, ela meio que se repete. Todos os finais de semana a gente dá uma saidinha, a gente volta e a gente repete a rotina novamente. Então, a rotina, ela sempre presta. Mentira. E aí, assim, trabalha, quem tem esse interesse de experimentar esse processo, vai produzindo e colocando em prática uma rotina de cada vez. Então, eu quero colocar a primeira rotina do acordar. Então, monta essa rotina do jeito que vocês
coloca tabelinha mesmo, coloca lá, vai acordar tal hora, após acordar vai tomar café, ou primeiro vai escovar os dentes, ou primeiro vai ao banheiro, ou qual que é a regra, a ordem que você deseja desse processo. E aí vai colocando isso no papel certinho e repete. Repete diariamente, pelo menos por uns 15, 20 dias. Aí você vai ver que a sua criança vai começar a internalizar isso. Ela vai acordar e ela mesma vai te propor isso. Ah, mamãe, tem que fazer tal coisa. Ah, pai, tem que fazer tal coisa. E aí, são os indícios para mostrar para vocês que isso está internalizado. Então, aí eu passo para uma próxima rotina. Então, eu vou colocar a rotina do dormir. Ou eu vou colocar a rotina da refeição, da hora do almoço, ou da hora do jantar. Pô, isso é importante demais, ter horário para almoçar, né? A criança saber que vai almoçar, sentar numa mesa que vai almoçar, porque cada dia num lugar o almoço não fica claro para a criança. E facilita até, e aí é o desencadear, né, das vantagens, facilita até a alimentação da criança. Porque aí ela consegue entender que daqui a pouco ela vai almoçar. Então agora não é hora de comer a bolachinha, né? E à tarde ela vai comer a frutinha. Então agora é a hora dela comer a frutinha. Então você consegue colocar, até estabelecer essas organizações de alimentos, né? Porque é bem recorrente. Ah, meu filho não quer comer comida, ele só quer comer tal coisa. Mas como é que é essa rotina do alimento dentro de casa? Né? E eles respondem maravilhosamente bem. A live de rotina, né? Mas muito exemplo. Pô, aqui em casa ninguém come fruta. Por quê? Porque eu não como fruta, então eles se sentem no direito de falar que não vão comer fruta. Então, se você conseguir pôr na rotina comer uma fruta, come, porque o seu filho vai estar te vendo e ele vai fazer também. E é a prova disso mesmo, que faz parte da rotina, que aqui em casa eles comem brócolis, mas não comem fruta. Mas por quê? Porque a gente come brócolis. O brócolis é uma coisa que a gente gosta de comer. Então, tipo assim, não é uma criança que não come nada de vegetais, não, é literalmente o que está apresentando, né? E a gente reflete isso. O que a gente apresenta também como rotina para a gente, reflete para eles. Se a gente tem uma rotina, por exemplo, de atividade física, é muito mais fácil você introduzir uma rotina de atividade física para a criança. Então, o seu filho tem mais chances de ter uma rotina de atividade física do que se você não tem uma rotina de atividade física, né? Então, esse exemplo faz muito sentido. Fazer atividade física, consegue levar junto para fazer atividade física. É rotina. A Roma que entrou junto com a gente vê que ela tem rotina de atividade física. Anos já que a gente acompanha ela tem rotina. Se precisar uma criança começar a acompanhar ela, é tranquilo, porque faz parte do dia a dia. É isso mesmo. Teoricamente, é isso. Se alguém quer perguntar algo, fazer algum comentário, uma contribuição com relação a isso, acho que comenta a gente responde daí, né? Em vez de ser ao vivo. Ok. A gente vai deixar esse videozinho gravado, nosso primeiro encontro aqui, né? Deem feedbacks pra gente, diz aí se contribuiu, se foi bacana esse processo. Como a Fernanda disse, é a primeira, se vocês precisarem de ajuda para montar uma rotina, entre em contato com a gente consegue ajudar mesmo, porque a gente tem experiência nisso aí. Então, chama a gente e fala como é que eu vou fazer dentro da minha casa isso aí. E a gente vai te dar a letra de como é que faz. Nós vamos deixar então o videozinho depois publicado aí no feed. Se vocês puderem ajudar nos engajamentos, né? Por favor, nos ajudem. Coloquem aí, se vocês quiserem, aquela tabelinha, tá? Da quantidade de sono, qual que é o que é recomendado. É acima de 8 horas até 12. Menos que 8 tá errado. É prático. E aí é isso, gente. Estabeleçam rotina. Rotina é vida, tá? Para a criança. A criança se transforma dentro de uma rotina. É real isso. Coloca como um desafio, uma prática. Eu vou desafiar o que a Fernanda está dizendo. Eu vou fazer para ver se realmente vai dar certo. Que vai dar certo. E depois pode ir lá me compartilhar. Tá? E se não der certo, vem falar para mim. Ó, não deu certo, que a gente vai organizar para entender o que está falhando aí. Porque dá certo.
é surreal, assim, é muito interessante mesmo. É prático. Voltando lá de quando a gente estava fazendo eles dormir, que a gente viu uma reportagem que tinha que chiar na orelha, não sei o quê. A gente fez aquilo lá e as crianças dormiram em 5 minutos. A gente levava 40 minutos para cada criança dormir. Então, é prática, é repetição. E funciona e dá resultado A gente não rápido. sabia se chiava ou se dava risada de ver eles pegando no sono com o chiado, né? É isso aí, gente. Muito obrigada pela presença de cada um de vocês. Tchau, tchau. Beijo. Boa sexta. Tchau, galera.